canal. Então vamos receber a Beatriz com muita educação, com muita ciência. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Mariana? Pesada, né? Episódio. Então, eu ia começar de outra forma, Beatriz, mas terminando dessa forma, primeiramente eu quero te agradecer, sendo mulher. Porque eu sei pra gente como é pesado admitir qualquer coisa, então obrigada e parabéns pela sua coragem. Eu que agradeço muito você pela oportunidade, né? Porque a gente tem que falar, a gente tem que expor. E esse espaço aqui, Beatriz, eu quero deixar muito claro que é um espaço aberto, porque eu não sou nenhuma jornalista, muito menos jornalista investigativa. Esse é um espaço que a gente quer conhecer a Beatriz. A gente vai falar, sim, obviamente, de coisas do caso, mas a gente quer saber quem é a Beatriz. Que a Beatriz não se resume ao caso Evandro. Sim. Né? Então vamos começar aqui com Beatriz Cordeiro Abage, se eu não me engano, posso estar errada, 53 anos? 57. 57? Tá jovem. Jovem, quase nos 60. Você nasceu em Curitiba ou você nasceu em Guaratuba? Curitiba, né? Nasci em Curitiba. Nasceu em Curitiba. Eu quero saber, Beatriz, de você, de 29 anos atrás, quais eram os sonhos da Beatriz Abage? O que ela queria? Eu era muito ingênua. Naquela época, 29 anos atrás, eu queria casar, ter filhos. Já tinha os gêmeos, né, que eu adotei quando solteira. Queria ter meu emprego e ser dona de casa também. Ser dona de casa? Dona de casa sem estar em casa, porque eu não gosto de coisas de casa. Então, eu acho que qualquer mulher naquela época, né, de trabalhar ser dona de casa junto. Esse era o meu sonho naquela época. Né? Continuar trabalhando com crianças com problemas especiais, que eu tinha minha especialização, eu tinha minha clínica. Quer dizer, tudo foi por água abaixo, né? Tive que parar de trabalhar com criança, fechar minha clínica, porque qualquer criança que tivesse uma convulsão na minha mão, depois disso, iam falar que é magia negra. Então, eu não pude nunca mais trabalhar com criança, que era a minha especialização e meu sonho. Eu queria casar, hoje nem penso em casar, Deus livre. Mas não deixa de ser um sonho ainda, não tem porquê também, né? Não, mas não é mais esse meu sonho, não. Meu sonho é mais. Não. Meu sonho é lutar pelos direitos dos presos, dos direitos menos prevalecidos, conseguir minha carteirinha da ordem, provar a inocência de todos nós, muda completamente, né? Porque a gente tem outra vivência, outra coisa. E mesmo que eu casasse naquela época, eu tenho certeza que não ia durar o casamento. Eu não fui feita para isso, eu acho. Sim, uma pergunta que eu tenho para você, que eu anotei aqui, você, na segunda vez que você acabou indo para a penitenciária, quando você pegou 21 anos, você chegou a se interessar por direito, né? Você chegou a estudar alguma coisa? Você se adentrou? Eu não fui segunda vez, nunca. Eu saí em 1998 com o júri e nunca voltei. Sim. E 2011, quando foi, né, julgado 2011 novamente. fui condenada, mas saiu mandado de prisão em 2016. Em 2016 eu não fui presa, porque a polícia não me encontrou. E logo em seguida recebi o indulto. Eles faziam as chamadas, Beatriz Abage foragida, etc. Mas eu estava sossegada, não estava foragida, estava esperando. Sim. E por lei, se eu não me engano, eu acho que tem uma lei que protege mulheres que têm filhos pequenos, não tem? Sim. Foi por isso também que eu estava aguardando, né? Minha filha era menor, a mais nova que eu tive depois, que acabei me casando, né? Com o meu ex-noivo, que estava me aguardando naquela época, acabei casando, fiquei 5 anos casada, depois me separei, né? Sou amiga dele até hoje, nunca tivemos conflitos, né? Só o casamento não dá certo, só isso. E uma pergunta também. Quando que você foi para Guaratuba? Qual a idade? Adolescente? Eu fui... Quando fui morar em Guaratuba? Não, a gente sempre morou em Guaratuba quando criança. Quando a gente começou os estudos, a gente foi para Curitiba, estudar em Curitiba. E depois eu vim 1 ano estudar aqui para Guaratuba, porque aconteceu uma tragédia assim, na nossa família. Um primo nosso acabou morrendo, suicídio, e daí eu era muito apegada a ele. Morei 1 ano com o pai e com a mãe aqui. E depois voltei para Curitiba estudar. E só voltei quando eu passei no concurso. Antes de passar o concurso, eu queria fazer alguma coisa aqui para as crianças com problemas especiais, né?
Sim. Então, eu vim fazer o mesmo projeto que eu tinha na minha clínica, eu vim fazer para o município. Então, eu ia e vinha. Eu atendia a clínica lá e vinha fazer o projeto aqui. Foi quando eu Sim, passei no concurso da prefeitura aqui. entendi. E a diferença que você sentiu das pessoas que você convivia de Curitiba para o povo de Guaratuba? Como assim? Agora? Não, na época que você Na que época, você estudou sabe em que, Guaratuba. assim, eu tratava todos iguais, eu não via diferença entre as pessoas, a gente conversava normalmente com qualquer pessoa, não tinha, assim, eu não era a típica filhinha de papai, como as pessoas pensam, eu me dava com todo mundo, eu saía Sim, com todo mundo, então eu não tinha esse perfil, ainda bem, né? Porque às vezes poderia ter, porque a gente é muito nova, poderia, né, ter, mas não, eu não tinha. sim. E eu vou por partes, porque eu não quero muito. Quero ir numa linha do tempo. Tem perguntas que são sobre o caso, tem perguntas que não, mas eu quero ir numa linha do tempo. Quando que Diógenes apareceu na vida de vocês, Beatriz? Olha, eu lembro do Diógenes desde sempre. O pai Desde dele, sempre? o pai dele foi prefeito, meu pai apoiou o Diógenes pai. Eu brincava com o Diógenes pai, ele ia na minha casa, eu brincava com ele de jogar sério por muitas horas. Sabe que é o jogo de sério, ficava quem esse primeiro perdia. Ficava muito tempo brincando com ele. E a gente sempre conheceu o filho dele, né? Sempre estava pela cidade, sempre conhecia, mas a gente sempre tinha meio receio dele, porque ele não era um conceito muito bom na cidade. Então a gente sempre tinha receio. Mas o seu Diógenes pai, nossa, sempre, a vida toda, ele estava lá em casa, era amigo da família, e É eu isso vivia que eu ia brincando com perguntar ele. sobre o Diógenes Filho, assim, ele tinha alguma fama na cidade? Ele tinha algum comportamento que era dito como estranho pelo resto da Tinha população? bastante comportamento, mas assim, eu gostaria que as pessoas pesquisassem, porque eu falar, não, está difamando, que as pessoas falam, todo mundo fala, todo mundo diz, mas ele tinha um comportamento bem diferente, que as pessoas tinham até meio receio dele, né? É muito difícil você falar sem provar. Isso é uma visão minha, pode ser que eu não seja, mas é uma visão minha e de muitas pessoas do meu convívio, né? Então, assim, rotular alguém, eu também não gostaria de Sim. rotular uma pessoa, né? Por mais que ele seja uma pessoa que eu detesto, por tudo que ele fez, por tudo que ele representa para a nossa família, eu não vou rotular o Diógenes, não vou dar esse gostinho para ele, não. Ele sabe. Sim. E uma questão assim, você acha que o ímpeto que ele teve para todo o circo que ele criou, porque a gente sabe que ele que impulsionou tudo, o ímpeto foi realmente ele achar que a sua mãe teve um caso com o pai dele e destruiu o casamento Ódio, dos pais dele? Foi só ódio. isso? Eu acredito. É ódio. Ou ele queria minha mãe como a mãe dele, porque não é possível. Uma história inventada. Minha mãe nunca teve amante, por quê? Porque nós éramos crianças, andava sempre com ela. Minha mãe nunca andava sozinha, a gente sempre andava junto. E o seu Diógenes sempre estava lá em casa, o Diógenes pai. E a gente sempre estava junto também. Né? Ele era amigo Então, do seu pai, então, o Diógenes pai. ele era amigo do pai, meu pai apoiou ele como candidato a prefeito, ele ganhou Sim. o prefeito, ele era amigo do meu pai. E ele sempre estava lá em casa, ele, a dona Irene, minha esposa, a mãe do Diógenes filho. E quando começou o papo em Guaratuba, que a mãe era amante do Diógenes, aquela coisa, a mãe já chamou o pai, ó, estão falando isso, sem invenção, o pai chamou o Diógenes. Enfim, o seu Diógenes se separou da dona Irene e era namorado de uma outra pessoa. Tanto é que essa outra pessoa hoje é esposa do seu Diógenes. Quer dizer, quem que era amante? É minha mãe? Não, né? Ele se separou e casou com outra. Então é assim, é meio ridículo até falar. É meio controverso, para não falar o contrário. Mas uma coisa assim, ele começou a agir, ele começou a construir o circo após a morte do pai dele, ou o pai dele ainda estava vivo? Não, o pai dele morreu agora esse ano, faz uns meses. Morreu de Então Covid. ele fez tudo, mas o pai dele então ficou isento durante. Acredito que sim. Acredito que sim. Ficou isento, ficou parado. Eu não Ele não posso dizer contactou a família de vocês, ele não falou absolutamente nada, o pai do não, Diógenes? não. Não nos defendeu, eu não sei, não entendo, porque ele conhecia a nossa família, né? Então eu não posso falar também por ele, porque eles pensavam, se ele pensava ou não, mas nunca chegou a entrar em contato com a gente, nada, nada, nada. E você nunca mais teve contato com o Diógenes só de forma legal mesmo? Sim. Já vi ele aqui em Guaratuba, mas
Você atualmente está morando em Guaratuba? Moro em Guaratuba. Eu trabalho aqui. Morar aí ainda, Beatriz? Eu estou gostando muito, não quero mais sair, não. Quando eu vim, eu não queria vir. Porque mudou a lei eleitoral em 2016, eu fui obrigada a vir para Guaratuba. E até tirei uma licença prêmio e falei, não vou. Como é que eu vou para Guaratuba? Depois eu pensei, nossa, eu já enfrentei tudo. Por que eu não vou enfrentar Guaratuba? Aí mas, Beatriz, uma coisa, como que é o convívio com as pessoas te olham estranho na rua, elas falam gracinha ainda, com certeza. Nunca fizeram isso, nunca. Eu vou em tudo quanto é lugar. Eu me lembro que no que eu cheguei em Guaratuba, eu trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e a coordenadora da época disse, Beatriz, vamos almoçar num local aqui em Guaratuba. Eu falei, vamos. Cheguei no restaurante, o restaurante parou, né? Todo mundo olhando para mim, e olhavam. Eu olhei, daí falei para essa minha coordenadora lá, meu Deus, estou olhando, todo mundo está olhando para mim. Eu falei, não é para você não, é para mim, só um pouquinho. Levantei, fui me servir, e uma senhora olhava fixo para mim. Aí eu passei por ela e fiz bu. Na hora que eu fiz bu, ela deu um pulo, começou a rir, pronto, acabou. A fama de bruxa. Acabou, todo mundo começou a rir, ué. Eu só achei engraçado que eu fiz bem baixinha, não para assustar, nem para provocar, e ela levou um maior susto. Aí todo mundo começou a rir, e é assim que eu levo. Porque eu não devo nada para ninguém. E essa cidade do meu pai, e aqui que eu vou ficar? Porque a cidade dele sempre gostou de Guaratuba. E na época, quando o caso estourou e que a população se rebelou de alguma forma, você teve o apoio da cidade, de uma parcela dela, ou foi totalizada de forma negativa? A parcela que tinha, eles iam para Curitiba dar apoio para o meu pai, porque aqui eles não podiam se manifestar. Não sei se você vê na imagem, um senhor que ele vai no meio do povo e começa a defender a gente, e o povo agride ele. Sim. Era um taxista que estava defendendo a gente. Então as pessoas não podiam defender. E quem defendesse era agredida. Então eles iam para Curitiba visitar meu pai, etc. Aquele período foi um período bem difícil. Só vou fazer um comentário aqui de uma pessoa que comentou no chat sobre o que a gente estava falando agora. É seu lugar de direito. Você morar aí novamente é um ato de resistência. E é verdade, Beatriz, concordo. Agora eu vou entrar aqui no fato de que você e a sua mãe esse ano lançaram um livro. Sim. Chamado Maleus, Relatos da Injustiça, Tortura e o Erro Judiciário. Ah lá, Maleus tá aqui, o livrinho dela. E eu achei esse título, gente, elas tiveram muita coragem de colocar esse título, eu vou falar para vocês o porquê. Porque Maleus, também conhecido como Martelo das Bruxas, que é uma tradução livre do latim, ele foi escrito pelos dominicanos alemães, se eu não me engano, ele era como um guia da Inquisição. É um guia de tortura, esse livro verdadeiro em latim. E elas pegaram e mesmo assim usaram o título, vocês tiveram muita coragem de fazer isso, Beatriz. Aí eu te faço a pergunta, o ímpeto para escrever o livro foi o fato dos novos materiais agora, dos interrogatórios, estarem finalmente sendo divulgados, ou vocês já carregavam a ideia, já tinham escrito há um tempo? A gente já carregava a ideia, esse livro está sendo escrito desde que nós saímos de lá. Antes do meu segundo júri, eu não conseguia falar certas coisas, e eu falei, como é que eu vou contar? E eu não sabia como contar. Eu comecei a escrever. Foi a parte que não modificou nada do que eu escrevi no livro. Eu comecei a escrever e tentar me lembrar algumas coisas, porque eu tenho flashes, então até para tentar lembrar alguma coisa, eu comecei a escrever. E a mãe já estava escrevendo também, porque ela sempre disse que queria contar história para os netos, né? E a gente pensou já em publicar, mas nunca tinha tido um momento para publicar. Né? Quando apareceu a fita das torturas e o podcast estava com bastante, a gente pensou, não, nós vamos publicar. E aconteceu assim, deu tudo certinho, foi um pouco antes da série que a gente publicou o livro, né? Aí começou a série, agora o Ivan vai publicar o dele, já está pronto, não sei se já está vendendo, acho que já está vendendo o dele, mas não foi lançado ainda, está na pré-venda. Então, parece que aconteceu tudo certinho, né? O Ivan é um anjo que apareceu na nossa vida. Eu ia perguntar dele como é que é a relação de vocês. Não, ele é um anjo. Um anjo que surgiu, né? Um anjo que surgiu. Ele entrou em contato comigo pelo Facebook. Aí ele me explicou o que era podcast, tudo, eu não tinha ouvido falar. Aí eu peguei e falei, não, dou entrevista, o que você precisa? Só encontro aí, tudo bem. Falei para a mãe, você é louca, pelo amor de Deus, voltar de novo esse caso. Falei, mãe, o caso nunca parou. Você que não está nas redes, eu estou a vida inteira
Estou desde a época do Orkut, discutindo com todo mundo, com as comunidades. Então, vou falar. Você é doido, vai se expor. Ele faz mal. Não faz mal, porque uma hora alguém vai ver aquilo que a gente está falando. E olha, parece que foi o anjo também. Foi até a mãe falou depois, na primeira vez que eu fui falar, a mãe estava junto, ela falou, então foi muito bom. Assim, eu acho que o Ivan é um anjo. Sim. Ele merece Durante tudo de bom. esses anos, Beatriz, a mídia chegou, a imprensa chegou a te procurar? Sempre. Quando aparece, por exemplo, eu estava trabalhando primeiro no Tribunal de Justiça, depois na Secretaria de Justiça, e quando não aparecia mais o caso na mídia, eles sempre colocavam uma notinha, onde está a Beatriz Abage? Sabe, provocando. Onde é que ela está? Será que ela está trabalhando? Eu sempre trabalhei. Desde o dia que eu fui condenada em 2011, fui direto trabalhar no dia seguinte, né, porque a gente tem que trabalhar. Então, eu acho assim que o caso nunca saiu da mídia. Nunca. Sempre eles estavam lembrando. Sim. Graças a Deus que agora o Ivan fez esse lindo trabalho, né? Nossa, mas é uma material do gigante, maravilhoso. Nossa, é um anjo. Eu acho que só pode ser um anjo. É um pesquisador que surgiu para ajudar os outros. Diante ele não só achou as fitas de tortura, como ele achou as fitas do júri, né? Que as fitas do júri também tinham sumido. E as fitas do júri é muito importante porque se tivesse as fitas em 2011, seria diferente. Porque mudou o tribunal do júri, a gente não podia mostrar todas as testemunhas, mas poderia ouvir as testemunhas, né? Que foram lá no júri de 98. Então, assim, infelizmente, essas fitas não estavam no processo, mas apareceram também, né? Mas é aquilo também, né, Beatriz? O tempo age da forma que ele tem que agir. Não é mesmo? Uma pergunta bem pessoal agora. Na época do caso, Beatriz, você, sua família, ou você apenas pessoalmente, vocês tinham alguma vertente religiosa? Vocês acreditavam em alguma coisa? Eu tinha. Eu frequentava o centro de Umbanda do Oswaldo, frequentava, adoro a Umbanda. Se eu puder, hoje eu vou para a Umbanda, só não vou para não prejudicar o centro, porque está a imprensa em cima, por isso que eu não frequento nada. Então, eu só leio, né, leio livros espíritas mesmo, e tenho o Evangelho Espírita, porque eu não posso frequentar, né, para não prejudicar o centro, que eu for. Mas a minha área sempre foi essa, gosto e nunca neguei que frequentava a Umbanda. Então, foi dessa forma que você acabou conhecendo o Oswaldo Marceneiro? Sim, foi disso, assim que eu conheci antes, ele lendo Búzios, né? Assim, daí ele montou o centro, eu comecei a frequentar o centro dele. Agora, minha mãe... Ele era meio charlatão, ou não? Ele era meio charlatão ou não? Olha, se pudesse acusar ele de alguma coisa, ele misturava muito. Hoje eu sei que ele misturava muitas religiões, né? Ele até dava aula da Umbanda. Mas é que o de Paula, ele era do Candomblé e o Oswaldo era da Umbanda. Ele nunca cobrou nada para fazer nenhum trabalho. Esse trabalho que foi feito de pipoca na serraria, ele nunca cobrou nada. Então, nem disso 71 eu posso acusar o Oswaldo, pelo contrário. Ele ganhava lendo Búzios, que é isso que ele era, o dinheiro dele. Era lendo Búzios. Nunca vi ele pedir dinheiro para ninguém. Ele gostava mesmo daquele... Talvez se não tivesse tanto conhecimento e para misturar as duas religiões, eu não sei, não posso julgar também, né? Sim. Eu mais falei com o Oswaldo. Agora... Nunca mais falou com ele? Não, eu já mandei mensagem pelo Facebook, tudo, para ele ver o podcast, para eu ouvir o podcast, para ele ver a série, para ele se manifestar, tá na hora dele aparecer. Mas o Davi disse que parece que a esposa dele não quer muito que ele apareça, então vamos aguardar, né? Quem sabe ele... No documentário, o Davi aparece de forma lateral, né? Ele não aparece de forma o Davi central. tem receio. Falei para ele, não tem que ter medo de nada. Você não fez nada, você não tem que ter medo de nada. Sim. No caso, Beatriz, então, já que você tinha essa relação com o Oswaldo, a relação de vocês, então, era estritamente para fundos e cunho de religião. Sim, nunca fui amante do Oswaldo, essa pergunta aí que é, nunca fui amante dele. Não, mas amiga próxima, até uma proximidade mais de amizade mesmo. Eu, se eu fosse, eu falaria. Ele era casado com a Andréia é lindíssima, uma moça linda, dançava, que era uma maravilha, né? Quem seria eu para competir com a Andréia? Quem viu a foto dela, só que ela era lindíssima, né? E tinha todo um jeito, ela era carismática e tudo. Eles viviam muito bem, os dois. A história que não viviam bem, viviam porque eu estava lá, eu vi. Eles sempre viveram bem. O que acontece com a Andréia é que eu acho que ela foi ameaçada. E hoje em dia, para mim, ela é uma covarde. Porque hoje ela poderia falar.
Aquela Sim. época, não. E poderia, né, sei lá, acontecer alguma coisa com ela, acusarem também, estava com medo. Mas hoje não, sabe, já deu tempo que ela deveria falar. Ele é mais novo que você ou ele é mais velho, Oswaldo? Eu não lembro agora. Ele tinha Eu acho que 29 é na mais época, né? velha. Eu acho que ele era mais velho. Acho que ele era mais velho. Uhum. Ele era mais velho. Agora eu só vou falar uma coisa para as pessoas entenderem, para eu fazer uma pergunta. Gente, nos anos 80, aconteceu um fenômeno chamado pânico satânico, que era uma onda de acusações de que haveria uma conspiração envolvendo milhares de adoradores ao diabo que cometiam assassinatos, abusos sexuais, sequestravam crianças. E isso aconteceu, o foco mesmo foi nos Estados Unidos, e isso foi devalhando pelo mundo. As notícias saíam e todo mundo coligava sempre a pactos e sempre satanismo, né? Coisas sempre muito na cara, muito forte. E vendo o documentário, a gente não pode isentar, Beatriz, o fato de que, pelo menos ao meu ver, existe muito preconceito religioso. Você acha que o quanto você acha que rolou preconceito religioso que se 100%. misturou ao caso? 100%, e até hoje, né? Por causa daquela coisa divina do Ministério Público, é até hoje, né? Eu nunca vi o promotor. Uma qualidade incrível juntar satanismo com candomblé, com umbanda, são coisas que não. Não, e para todo mundo, Exu é diabo. Exu não é diabo, coisa nenhuma. Então é para quem não conhece. Não conhece a Umbanda, não conhece nada. Então, preconceito, foi, e eu acho que sempre será. Se a gente não continuar falando, tem que falar que não existe isso na Umbanda, não existe isso no Candomblé. Aliás, acho que nem existe esse troço de matar criança em ritual de magia negra. Eu acho isso um absurdo, nunca ouvi falar, sabe? E, assim, o que mais dói para a gente é exatamente isso, coisas com crianças. Minha família, a vida inteira, teve as crianças do lado. Eu adotei meus gêmeos, eu era solteira ainda, podia ter filho, adotei porque eu quis. Dados pela juíza que nos acusou, sabe? Minha mãe sempre teve filhos. Anésio, no caso, né? Anésia. Pena que ela já morreu, né? Eu queria que ela. Ela faleceu. Sim, faleceu. Parece que de Covid também, agora esse ano também. Ela também faleceu esse ano. Então, assim, é muito preconceito, e sempre vai ser. Se me na época, os advogados, ou um ou outro, né, falavam assim, não os de agora, os primeiros advogados, eles falavam assim, não contem para o senhor dar um bando. Eu falei, como que eu não vou contar? É uma coisa que eu gosto, que eu quero, sabe? E tanto é que foi me visitar o arcebispo, ele me perguntou, você é um bandido? Eu falei para ele, sou. Daí, numa tirinha, né? E ele falou, E isso foi um ponto que até as pessoas aqui, durante o terceiro episódio, que foi o primeiro que a gente passou hoje, algumas pessoas pontuaram que no tribunal tinha um crucifixo gigante acima da cadeira do juiz. Qual é a mistura? Por que existe um símbolo cristão no tribunal? E não podia, não poderia. Um pai de santo ali, um pai de santo, uma imagem, né, da Umbanda, uma imagem, sei lá, ou imagem nenhuma. A dona Celina também era da Umbanda? Não, a mãe nunca gostou. A mãe era católica, ela era até, como é que se diz, que dava aula de catequese. Ela dava até aula. Ela sempre foi muito católica. E levava o padre, o dito padre Adriano, lá em casa para me tirar um bando da cabeça. Eu dava livros espíritas para o padre me dava livros católicos. E a gente discutia quase que toda noite. E uma das noites que ele não quis servir de testemunha minha, ele estava lá em casa. Né? Que também o padre é um covarde. Posso falar e falo. No meu entender, porque eu nunca confessei nada para ele, porque eu não sou dessa religião, sabe? Então, como é que ele vai usar a questão da confissão, se eu não sou católica? E eu nunca confessei nada para ele. Então, é absurdo, né? Mas eles usam disso, é meio normal, é um comportamento normal do cristianismo, eu acho. Olha, estão falando aqui com você. Olha, estamos aqui, eu, mãe, Celina e Aldo Júnior. Sheila Baja falando aqui com você. A Sheila, mãe. A Sheila, mãe. Celina, agora uma outra pergunta também que a gente falou do Oswaldo. Aí eu queria saber se a sua relação era equalizada tanto com Oswaldo, Davi e Vicente. Era o mesmo tipo de relação? Você, sim? Eu, sim. Eu conhecia todos. Eu sou a pessoa que conhecia todos, né? E eles não conheciam entre si. Eu que conhecia todos.
Eu frequentava o centro, então conhecia o Davi, que o Davi frequentava, conhecia o de Paula e conhecia o Oswaldo, claro, né? Sim, sim. Agora aqui, Se a em mãe tá maio por de aí, se quiser perguntar alguma coisa para ela tá por aí assistindo. Quem é sua mãe? Não, eu vou deixar a dona Se Celina. Júlio, Vou assim, deixar a Júlio, dona achei. Celina quietinha. Eu nem me preparei para a dona Celina. Ela tá por Agora, uma aí. coisa que, Beatriz, que eu fiz umas pesquisas, eu vi que em maio de 2011, exatamente, a gente está em maio, né? 10 anos atrás, saiu matéria na Isto É, saíram matérias de muitos jornais do Paraná, né? Os locais da época, dando os mesmos dados, através de um delegado, o senhor Luiz Carlos Oliveira, os mesmos dados que o Ivan está trazendo para a gente hoje através do documentário da Globoplay e do podcast. Por que em 2011, mesmo com todas essas provas, ou não provas, mas que ao menos existe um questionamento de tudo que Isso aconteceu deve com ser vocês, por perguntado que para o não foi à Ministério frente? Público. Isso deve ter Por causa do MP? para o Ministério Público. Porque o Ministério Público fala, eu pergunto para eles, porque no meu júri tinha um monte de pessoas com camisetas, né, ao meu favor, dizendo que eram inocentes, estudantes de direito, que estudaram o processo. Né? Eu gostaria de perguntar para o Ministério Público por que, com todas essas provas, ele acredita que eu sou bruxa, né? Que eu fiz ritual satânico, eu, minha mãe, os 7 acusados. Porque nós, né? Porque é uma pergunta Você que vai... já ouviu diretamente para você de algum membro do MP do Paraná falando isso para você? Sim, com certeza já. Já. Meu Deus do céu. Olha, um recado aqui para sua mãe, Dona Celina. Dona Celina, um beijo. Amei o livro e a frase que a senhora escreveu na dedicatória. Quando a pandemia passar, vou a Guaratuba abraçar vocês. Maria Fernanda Machado, acredito que mandou para vocês aí. Obrigada. Tá? Celina, olha aí, Beatriz, agora eu vou abrir, porque o diferencial do meu canal é a interatividade. Então as pessoas comentam, as pessoas querem saber também. Vou subir aqui um pouquinho já para fazer as perguntas das pessoas. O Roldor está perguntando, Beatriz, falando no marceneiro, ele é o mais na dele durante toda a repercussão do caso. Qual a relação de vocês hoje? Mantém contato? Acho que você já respondeu essa. Eu respondi. Você tentou. Para aparecer na imprensa, dando essa versão dos fatos, isso era recorrente ou foram 2 reportagens dando essa versão até hoje? Sempre recorrente, desde o nosso primeiro depoimento. E tem uma reportagem aí que aparece uma repórter falando que a gente é orientada pelo advogado, isso nunca aconteceu. Desde o nosso primeiro depoimento, a gente falava que a gente apanhou, eu falava que eu levei choque elétrico, a gente não falava tortura, porque nem sabia o termo tortura, a gente falava que apanhou desde o nosso primeiro depoimento. Então, isso já está desde o início dos autos falando. Então, não foi orientação nenhuma do advogado. Mesmo porque os advogados iniciais do nosso caso eram advogados que não eram criminalistas. Eles estavam ali porque era um advogado da prefeitura que veio, porque era meu primo que veio, sabe? Então, não eram nem especialistas nessa área. Então, não houve orientação nenhuma de advogado. Eu vou só abrir aqui um parêntese, já vou voltar a ler a pergunta de vocês, gente. A quem você acha que o Diógenes teve contato direto para ter tanta persuasão nesse caso, Beatriz? Tem algum nome específico, você acha? Ele fez uma denúncia na Procuradoria de Investigação Criminal, né? Ele fez uma denúncia direto na PIC, que era dos promotores. Porque eles se basearam apenas no depoimento dele. No que ele encaminhou para a Procuradoria de Investigação Criminal. E não precisaram investigar, não fizeram nada. Nada. Esse é o Grupo Águia e foram tirar as confissões ali para confissões, né? Através de tortura. A Sati está te perguntando quais são os motivos pela crença de que Evandro está vivo. Acho que o que menos importa é o que se eu acho ou não o que o Evandro está vivo. Mas os motivos é o próprio processo. Quem conhece um pouquinho de processo penal deve saber que deve ser respeitada a cadeia de custódia. E é porque nunca foi respeitada a cadeia de custódia que a gente sempre falou. E o porquê foi negado 18 vezes a exumação do corpo. Não venham me dizer que tem um osso lá no IML, porque esse osso a gente não sabe também de onde veio. Não sabe como é que foi extraído, ou o que é esse osso. Tinha que ser exatamente a exumação do corpo. Então, quebra toda a cadeia de custódia, e isso não é aceito. E depois, na fase de processo penal, você tem direito de produzir provas. Essas provas
inclusive o exame de DNA que dizem que teve, no meu entender, não teve, foi em fase de inquérito policial. E na fase de processo, a gente pode produzir provas. Né? E nunca ainda foi feito. E um dado, eu acho que, se eu não me engano, eu ouvi no podcast do Ivan, é que parece que nem se rolasse se fosse um pedido de exumação do corpo, porque parece que o Evandro não está nem enterrado no cemitério que diz onde ele está, né? Bom, isso eu não sei, isso quem fala é o Ministério Público, eles que devem responder. Né? Quem falou isso foi o promotor de justiça, ele que deve saber. O Diógenes tinha contato com o Capitão Neves? Alguém sabe? Não sei. Ana pergunta. Não sei. O Capitão Neves não tem como, eu acho que ele estava muito velho ali, ele está vivo ainda? Não, né? Morreu, mataram. Morreu. Mataram? Ah, mataram. É verdade, é verdade. Bia, durante os episódios dessa semana, ficou evidente que quando foram apreender vocês, só os PMs ficaram em dúvida entre levar você e a Sheila. Isso ficou evidente para vocês na hora? Se sim, Sheila, como foi para você ver a Bia indo com a dona Celina e você ficando para trás? Acho que ela Sheila tá por aqui, ela pode responder depois. Mas como que foi esse momento realmente para você, Bia? Você vê que eles não têm nem certeza de quem é. Eu nem sabia o que estava acontecendo, porque eles falavam na psicóloga, falavam na amante do Oswaldo, sabe? Prenderam a Sheila e eu fui junto. Falei, não vão sozinhas. Fui junto. Aí ficou a Sheila e o Silvio Bononi de um lado, e eu e a minha mãe num banquinho, assim, do lado, bem perto da porta. Foi quando entrou o Neves e puxou a minha mãe e eu fui junto. Eles acho que nem sabiam que eu era a Beatriz e que ela era a Sheila. Eles não sabiam, nitidamente, pelo que foi mostrado, eles não sabiam. Eles só souberam, acho que quando levaram o Oswaldo. E daí eles descobriram que eu não era Sheila, que era a Beatriz. Eu acho... E por que primeiramente eles pediram pela psicóloga? Hã? Primeiramente, a primeira coisa que eles falam é, cadê a psicóloga? Cadê a psicóloga? Ela estava dormindo. Minha mãe falou que estava dormindo, foi lá, acordaram a Sheila, ela queria ir no banheiro, aí não deixavam ela ir no banheiro, ela falou, eu vou, entrou no banheiro, eles tentaram pular um murinho que tinha para tentar arrombar o banheiro, não queria nem que ela fosse no banheiro. Quebraram tudo lá em casa, entraram jogando tudo. Seu pai estava vivo nessa época? Meu pai estava vivo, meus gêmeos estavam levantando aquela hora. Eu dei na mão do Bardelli, se acha que o Bardelli tivesse alguma culpa, eu dei na mão dele e falou assim, leve as crianças para minha irmã, e minha irmã não morava em Guaratuba, porque eu não sei o que está acontecendo. E o Bardelli pegou meus filhos e levou para casa da irmã dele, até localizar a minha irmã e tudo, a minha irmã Carmela, que não morava em Curitiba. Meu cunhado era juiz na época. Pedi para levar as crianças para lá. Foram sem roupa, sem nada. Sim. E o depoimento do Bardelli ali no vídeo, para mim, foi bem emocionante, assim. A hora que ele fala, você vê que não tem o que incriminar ali. Uma pergunta aqui que fizeram para você, olha. Já li uma teoria dizendo que houve a incriminação de vocês para encobrir o tráfico de menores para o exterior. Gostaria de saber se Beatriz já considerou essa hipótese ou não. Já considerei, mas não tem provas. Você não pode me falar que foi isso, que foi aquilo, sem provas. Eu acredito mais em pedofilia. É o que eu acredito, mas não sei. É assim, a gente imagina. Quando eu vi esse episódio ontem, porque eu revi agora, eu já tinha visto ontem, que fala sobre o ditador Stroessner, e que conta a história dele, de rondado de pedofilia e tudo mais. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu posso estar extremamente errada, mas que como ele era uma figura altamente importante, e que as pessoas serviam a ele, e já que ele tinha esse gosto peculiar, para não dizer criminoso, eu pensei por um instante se não tinham pessoas que faziam um trabalho para levar a ele, alguma criança. É isso que eu posso imaginar. O que a gente pode imaginar? Eu não sei, porque a gente não investigou, não é polícia, não pode acusar o outro sem saber. Né? Então, o meu pensamento, eu acho que é pedofilia. Sim. Antes de ter acontecido o caso do Evandro, aconteceu o sumiço do menino Leandro Bossi. Por que ninguém fez nada com o Leandro Bossi? A gente procura até hoje, né, o Leandro. E como vocês faziam parte da família que era, né, filhas, esposa e filhas do prefeito, vocês tiveram algum contato com os pais do Leandro Bossi após o sumiço da criança? Não, só bem depois que ele mandou mensagem para a gente, dizendo que acreditava na gente, depois que a gente já tinha sido presa, tudo.
mas nunca encontrei uma vez só o seu João Bossi. Hoje eu falo bastante com o Lucas, filho dele na internet, né? Porque o Lucas também está lutando para achar o irmão, já que o pai acabou de falecer, o seu João Bossi faleceu agora. A gente está tentando ajudar também, né? Que venha série, que apareça o Leandro, e quem sabe tem um alcance que realmente encontre o Leandro. Né? Você acredita no depoimento do Diógenes sobre o Cristofolini, do show do Moraes Moreira? Gente, qual é a pessoa que vê um crime e não vai imediatamente contar para a polícia? É porque que ao mesmo tempo que ele conta com muito detalhe e por um momento pode parecer até verossímil, não faz sentido ele ver o que está acontecendo e ao mesmo tempo e não é a polícia. agir. Daí, quer dizer, o Leandro Bossi some 15 de fevereiro. Ele espera lá, não sei quando que ele disse isso, 2, 3 meses depois, para contar que viu alguma coisa? Como assim? Se ele viu, você conta na hora. Se você vê um crime, alguma coisa, você não vai procurar a polícia? Ou viu um crime, aconteceu isso? Claro. Mentira, mentiroso. Ele é mentiroso. Como que é o povo de Guaratuba com Diógenes, Beatriz? Olha, eu não sei, mas eu sei que ele nunca vem aqui em lugar nenhum. E eu vou em toda Guaratuba, ando por tudo na praça, falo com morador de rua, vou em tudo quanto é lugar. Nunca aconteceu nada comigo. É porque o povo conhece, sabe? Né? Quem eu sou, da onde que eu venho, né? E que a gente é inocente, meu Deus. Sim. E falando em Diógenes, tem uma pergunta sobre o Diógenes pai aqui, ó. Pergunta para ela, por favor, sobre o jogo de sério com o Didi. Quero saber se ele sempre ganhava. Eu ganhava. Às vezes ele ganhava, mas a gente sempre brincava, sempre brincava. É incrível como é que pode ser de dentro da casa da gente e acontecer tudo isso. Ó, tô realmente falando aqui, dando razão. É a estratégia da acusação, né? Só conta depois de um tempo. Edésio não me deixa mentir. Pois é, também se visse... Eu acredito, até meu cunhado escreveu, que o meu sobrinho, Guilherme, tinha a idade do Evandro. E nesse período ele estava em Guaratuba. Pode até ser que ele tenha visto eu, minha mãe, com meu sobrinho. Vai saber o que ele viu? Eu não sei se ele viu, o que ele viu. E se viu 3 meses depois. Porque ele até hoje diz que viu, eu não sei o que ele viu. Eu tenho certeza que ele não me viu com o Evandro. Se ele me viu foi com o Guilherme, meu sobrinho. Só pode ser. E não nesse dia, porque, olha, eu estava dormindo dia 6. E vai aparecer depois nos próximos episódios, que eu acho que são os álibis, né? Talvez apareça, não sei. Então vai aparecer todos os álibis. Eu não sei. Sim. Uma pergunta aqui que agora veio na minha mente, que é um fato que ainda acho que vão aparecer realmente nos próximos episódios, mas eu vi no podcast. Eu não lembro se foi o Davi ou se foi o de Paula que mencionam o menino Guilherme, que foi o menino que tinha sumido antes do menino Leandro Bossi, ano. Bastante tempo. Antes. Por que ele mencionou? Você acha que também ele foi induzido? Ou isso ele soltou? Sim, eu nunca vi, eu nem soube que ele mencionou alguma vez, mas eles queriam que a gente assumisse todas as crianças desaparecidas do Paraná, né? Eles queriam nos acusar do Leandro Bossi, do Guilherme, de todas as crianças, do Everton, filho do oficial de justiça, que também tinha sumido. O famoso tem que encontrar alguém para incriminar. Tem que achar um culpado. O Estado tinha que responder para a sociedade o que estava acontecendo com essas crianças. Tem coisa melhor do que política, né, religião e criança? Misturou os três, deu assim perfeitamente, para que não questionasse mais o desaparecimento. E as crianças continuaram desaparecendo. Era isso que eu ia perguntar agora, se teve algum caso de desaparecimento após o Evandro. Sim, sempre acontece, né? Até hoje desaparece criança. Mas em Guaratuba continuou sendo... Não, em Guaratuba não, que eu saiba não, foram as duas crianças. Em Guaratuba não soube. O Evandro não aconteceu mais. Não. Como você vê um crime sendo cometido contra uma criança e simplesmente não corre para ajudar, para acionar a justiça? Não tem nexo. A galera aqui falando realmente de Diógenes. Acho que não tem ninguém que leva Diógenes a sério, né? Exatamente isso. Para mim, ele foi ameaçado como a maioria das pessoas, falando sobre o caso do Guilherme, né? Muito provavelmente, eu acho que sim. Forçaram a barra para ele contar. Edésio é vítima fácil. Provavelmente pegaram ele com droga e falaram: olha, isso aqui pode ser uso ou tráfico. Depende do depoimento que você der para nós. E antigamente o uso ficava preso, a lei mudou depois. A lei mudou em 2001, eu acho.
Foi em 2001, parece, que mudou a lei. E antes ficava preso, até o usuário, se tivesse digamos, um baseado, ele ficaria preso, né? Também E o estigma de bruxa, Beatriz, para você e para nunca sua pegou. mãe? Sabe que não pega? Porque eu sempre brinco. Desde o presídio lá, quando começaram a chamar de bruxa, eu subia na vassoura. Aí não pegou, né? As próprias presas tentavam te atingir te chamando de bruxa? No começo chamaram, não pegou. Até que chamavam de Beatriz, Bia, né? Bia, eles chamavam de Bia. E a mãe de Celina, mas nunca nos chamaram de bruxa, porque a primeira vez que chamaram, eu subi na vassoura. Né? E pronto, não pegou o apelido. Tanto que não faz nem sentido que tem uma hora que o Ivan também fala no podcast que falavam para vocês que vocês iriam se transformar em fumaça e iam passar pelas grades, né? Que vocês iriam sair da prisão assim. Eles trancavam, assim, na nossa cela, era vidro fechado, e eles travavam de um jeito que não abria nada para entrar, de medo que a gente saísse pela janela. Era uma ignorância tamanha que eles acreditavam nisso. É o que eu conto no livro, né, sobre as penas, não sei se você já leu o livro ou não, ali é a maior ignorância que eu já vi dentro de um presídio, né? Que é o que eu fazia para poder lidar com a situação. Né? Sim. Depois, porque no começo eu fiquei bastante abalada, perdi a memória, mas depois, quando já chegou no segundo ano, 2 anos e meio, no terceiro ano, eu já aprontava muito lá dentro, assim, dessas questões de, chamou de bruxa, boa, e subia na vassoura, e pronto. Nunca acontecia mais nada. E a dona Celina, como é que ela lidava com isso? A mãe, acho que também nunca chamaram, respeitavam bastante ela dentro do presídio, né? Só que ela chorava muito, porque ela era muito perseguida pelas agentes penitenciárias. Eu não era, porque eu ficava olhando para ela, sabe? Eu fiquei mais forte, mais fortalecida, e enfrentava as agentes, e a mãe chorava. Então, eles sabiam que eles atingiam ela e não a mim, então eles iam para cima dela, não de mim. Bia, uma pergunta que estão fazendo para você. Gostaria de saber se em algum momento a Beatriz pensou em desistir de tudo e tentar recomeçar a vida do zero, longe de tudo. Não, nunca, jamais. Esse país é meu. Guaratuba, meu pai amava. E é aqui que eu vou ficar. E é aqui que a gente tem que lutar. O que adianta fugir? Não, de jeito nenhum. E é aqui que nós temos que melhorar. E está na hora da gente mudar esse país. Chega. Chega de tortura. Chega de presidente apoiador de tortura. Chega de tudo isso. Chega, basta, Beatriz. Agora eu vou até enganchar nessa pergunta que a Anne fez, que você agora falou que você teve perda de memória. Quanto tempo, Beatriz, porque eu não acredito eu nem imagino que você tenha passado, eu imagino que você nunca vai se reconstruir 100%. Você pode se remodular, ou você pode se descobrir de outras formas. Quanto tempo, Beatriz, para você começar a se enxergar novamente? Para ter a memória de volta, até hoje tem alguns flashes, né? Mas para me enxergar novamente, desde que a gente foi absolvida, eu já passou um mês, o segundo, eu já não aguentava, queria trabalhar, já fui trabalhar, e foi aí que eu comecei a me reinventar, né? Tive que ir para outro lado da profissão, eu sou terapeuta ocupacional, tive que inventar outra, fui para a área jurídica, trabalhando como terapeuta ocupacional, com avaliação das atividades, eu tive que me reinventar, né? Tinha que mudar completamente. E você conseguiu trabalho em Guaratuba? Não, eu fiquei à disposição funcional em Curitiba, no Juizado Especial Criminal. O tribunal pediu a disposição funcional, fiquei lá até 2016. Aí, em 2016, que eu voltei para Guaratuba. Mas você ficou de quanto? Voltava era enfrentar Guaratuba. Mas até quando de 2000? Tipo assim, você foi de tanto a quanto? De 98 a 2016, trabalhei em Curitiba. Trabalhei no Tribunal de Justiça, saí do Tribunal de Justiça a pedido do Diógenes, que fez uma denúncia do CNJ, que uma criminosa trabalhava no tribunal. Aí o tribunal me tirou, eu bati na porta da Secretaria de Justiça, pedindo um emprego, que era só disposição funcional. Aí foi feito o pedido, fiquei na Secretaria de Justiça até 2016. E quando você foi trabalhar, porque 98 são 6 anos de diferença só do caso. Sim. Sofreu represálias ou não? Nunca, nunca. Nunca, Sabe, porque as pessoas, elas fazem as coisas por trás, quando estão na frente da gente, elas não fazem nada. Sim. Nunca, puxa, nunca teve nenhuma discriminação. Às vezes a pessoa queria perguntar, tinha medo, eu falei, pergunta o que você quer perguntar, não tem problema, eu falo. A vida inteira eu falei, né? Nunca me escondi. E eu acho que isso que vale muito, a pessoa não pode se esconder, ela tem que
realmente falar, tem que lutar, porque não dá. Você tem que enfrentar. Temos uma mensagem. Beatriz trouxe para nós a lição do que é garra. Trouxe para a gente a lição de sempre desconfiar de instituições. Trouxe para nós a verdadeira face do sistema judiciário. Beatriz mudou completamente meu conceito de tudo. Isso tudo numa conversa que foi até 4 da manhã. B. Segantini, que te mandou aqui. Ai, beijo, Bruno. Bia, você tem algum sonho que ainda não realizou, mas batalha para realizar? Sim. Qual? Carteirinha da ordem, que eu já passei desde 2016. E Carteirinha da OAB, que você diz? Sim, da OAB. Consegue. Desde Qual é o seu 2016. signo, Beatriz? Só por dúvida. Escorpião com ascendente em Áries. De quando que você é escorpiano também? 12 de novembro. Eu sou de 9, a mesma semana. Bem pertinho. Bem pertinho. Deixa eu ver aqui que fizeram mais uma. Se você pudesse, já falei. A força dessa mulher é incrível. Eu também, Beatriz, eu posso te falar assim que só vi quando o Bruno me passou seu Instagram para entrar em contato com você, só vi suas fotos, a gente não tem muita noção pelas fotos. Mas você é de uma força. Você tem uma energia vital tão ligada. E vendo a porrada que a gente acabou de ver, que é do 4º episódio, e ter você aqui conversando, isso com um sorriso no rosto, com leveza, podendo falar de peito aberto, é muito admirável. A sua de direito, Bia, torço muito para o seu sucesso. A gente tem essa força porque, assim, a minha mãe, que é a matriarca, né, ela que mostra essa força para nós e sempre ensinou a gente a enfrentar tudo. A gente sempre enfrenta de cabeça erguida. Sim. Então, eu preciso falar com a minha mãe, ela também é bem forte. Quando apareceu a Dona Celina no 3º episódio, eu acho que foi até então o maior baque. Quando ela aparece, só a presença dela, você sente. Foi louco isso. Quando eu vi ontem, eu falei, ok. A OAB é nojenta. Como a própria OAB não acredita no sistema de recuperação. Por mais que ela tenha uma condenação formal, por que não poder exercer a profissão? Diz que foi um crime infamante e que eu nunca vou ter a ordem. Vou ter sim, porque eu vou até o fim, vou lutar e vou ter. Um dia eles vão ter que me dar. Eu passei no exame da ordem, eu fiz o direito, né? Fiz a faculdade, 5 anos. Vão ter um dia, vou conseguir, com a revisão criminal, com a reabilitação criminal, qualquer coisa, eu vou atuar ainda como advogada dos direitos humanos. Total. Uma pergunta, Bia, mais uma. Não existe só o caso Evandro de casos parecidos no país, já tivemos inúmeros. Sim. Por que você acha que o caso Evandro teve tanto peso na mídia? Exatamente pelo que eu falei, né? Envolvia político, criança e na verdade, a classe social, né? Nós somos muito discriminadas socialmente. Tanto é que eles sempre falaram as bruxas de Guaratuba, não os bruxos de Guaratuba. Sim. Mulheres. É uma luta, inclusive, assim, é uma discriminação isso. Só as mulheres. Sempre foram as mulheres. E a gente era discriminada dentro do presídio pelas agentes exatamente pela condição social. Eles achavam que a gente era milionária. Eu não sou milionária. Falam, às vezes, em sites aí que eu comprei a Globo. Eu não tenho casa própria, eu vivo de aluguel, como é que eu vou comprar a Globo? Só se for parcelado, né? Quem sabe a Globo deixa eu comprar parcelado. Gente, olha as coisas que as pessoas falam. Estamos aqui recebendo mais elogios para sua mãe, Dona Celina, mas é de uma grandeza fora de série. A cena de introdução dela na série diz por si só, não tem um pingo de culpa ali, a sinceridade toma conta da tela. Não, de uma coragem, foi como eu abri aqui, de uma coragem imensa. Bia, não sei se você vai querer falar sobre, mas é só uma pergunta, assim, como que tá seu filho Gustavo? Lucas. É Lucas? É Lucas. O que aconteceu, uma coisa com ele que eu li... Eu não sei. Sim. Não, ele tá preso, ele não tem problema nenhum de falar. Ok. Ele sempre, a vida inteira, recebeu ele foi muito discriminado, muito. Desde que ele era criança, ele falava, minha mãe tá presa, quer ser meu amigo. Ele já falava isso. E em função disso, ele foi para as drogas, começou a usar muita droga, e realmente cometeu crimes. Realmente, ele cometeu até homicídio, tudo, está pagando por isso. Ele, acho que é uma das maiores vítimas desse caso, porque ele realmente, hoje, ele tem problema mental, está no complexo médico penal se cuidando, né, e a gente, há 1 ano e meio, não vejo ele, porque não pode, né, ver. Mas a pandemia, desculpa.
Por favor, pelo amor de Deus. Você é forte, mulher, você é forte. Ele é só uma vítima de tudo isso. Ele é só mais uma vítima de tudo isso. O Lucas é mais uma vítima. Eu entendo que ele cometeu realmente crime, ele está pagando por isso. As pessoas que deixam meu filho em paz. É um apelo e é necessário. É porque ele não tem absolutamente nada a ver com nada do que aconteceu. Deixe meu filho em paz. Com certeza. Vamos passar, que foi só para saber, realmente, eu sabia que não era eu tão... tive muito quando trata do filho da gente, né? O Lucas, ele sempre sofreu, a vida inteira ele sofreu essa discriminação, né? Na escola, quando ele estava no Dom Bosco, o próprio Favete foi pedir para tirar meus filhos do Dom Bosco, porque os filhos dele estavam lá. Então, é como que vive uma criança assim. Ele sofreu muito e está pagando pelo crime dele. Pronto, é isso. Ele está em prisão, no caso, prisão psiquiátrica ou não? Ele está tomando medicamento, ele está fazendo tratamento agora no Complexo Médico Penal, mas ele não está ele está em medida, eu esqueci o nome, ele não é tido como inimputável, ele é tido como semi-imputável, né? Então por isso que ele está no Complexo Médico Penal para fazer tratamento. Eu não vejo ele há 1 ano e meio, por causa do vírus, né? Sim, mas vai vê-lo muito em breve. Muito mais breve do que você pensa, se Deus quiser. Então, mandando aqui uma mensagem para ele. Lucas também é forte, ele vai passar por isso e se reconstruir com muito amor e apoio de vocês. E ele foi criado por mulheres muito fortes, então eu tenho mais do que certeza que ele vai... Desculpa, ele é jovem. Pelo que eu li, ele tem o quê? Ele tem 32 anos, né? 31. 31. Ele é jovem. Ele é jovem. Na verdade, ninguém tem nada a ver com nada. É uma mácula judicial que deixou cicatrizes eternas nessa família. Essas lágrimas são de injustiça, de resignação. Tô com você. Estamos. Obrigada. Aí eu te faço uma pergunta, Beatriz, que é para desanuviar mesmo. Tá? No final de tudo, depois de 29 anos, que aconteceu há 29 anos atrás, como que Beatriz Abage se define hoje? Eu hoje sou uma pessoa que eu não desisto. Eu não desisto nunca. Todo mundo fala, você é teimosa. Eu falei, eu não sou teimosa, eu não desisto fácil das coisas. Né? E eu sempre tenho que, todo mundo tem problema, que nem eu tenho com meu filho, com outras coisas, a gente sempre tem que olhar para o problema e olhar de frente para ele que ele vai ter uma solução. Por pior que seja, ele vai ter uma solução. Eu acho assim que eu aprendi muito a realmente mudar. Se não dá um certo de um jeito, ir para outro jeito. E sou uma pessoa que eu não desisto fácil, de nada, de nada. E é por persistência, pela sua força, que estamos agora diante de materiais novos e que um anjo apareceu na sua vida, na vida da sua família, para ditar a justiça, Beatriz. É isso que importa. E só uma pergunta aqui que agora apareceu que achei interessante. Você acha o Paraná um estado mais conservador do que o resto do país? Sim, com certeza. Guaratuba, por exemplo, o atual presidente, o capitão, como diz a doutora Isabel, ele ganhou com 80 e poucos % em Guaratuba. Pô, você vê aqui bandeira, a gente vê todo mundo de verde e amarelo, aqui é bem difícil. E eu ando com a minha máscara do PT. Ai, maravilhosa! 2022 a gente vai estar muito firme, Beatriz. Ai, a gente precisa agir, Beatriz, a gente precisa. Você quer mencionar alguma coisa sobre o livro, Beatriz? Estão perguntando se tem venda pelo e-book. Não, o livro tem venda na Amazon, tá aqui o livro. Agora tá tendo, opa, dá para ver? Tá tendo uma promoção que a Amazon tá fazendo, comprando os 2 livros do Ivan e o nosso, e tá tendo também uma promoção dele sozinho. Tá? O livro O Malheus mais o livro do Ivan? Tá tendo uma promoção. Nossa, vale muito a pena. Tá. Tendo os 2, uma promoção que a Amazon tá fazendo. E tem o nosso também, que tá bem mais barato hoje. Tá bom?
Beatriz, já são 10h05, eu vou te liberar. Eu quero te agradecer muito. Desculpa aí, porque quando fala de filho, eu queria me segurar, mas quando fala Mas de... é para falar, não, eu que te peço perdão por ter feito você chorar, eu não queria, eu tentei fazendo você chorar, Beatriz, de todas as formas. Desculpa. Eu quero primeiramente agradecer a disponibilidade. Imagina, por você ter aceitado o eu carinho. agradeço também a oportunidade de a gente poder falar. A gente ficou tanto tempo sem nós, que agora a gente vai falar. Cada vez que convidem, a gente está falando. E eu já aviso de antemão que sempre que você quiser ter um espaço para falar, sempre que você tiver algo, algum material novo que você quer falar sobre, procure nós, procure a gente. Obrigada. Estamos Obrigada. abertos para você. E eu encerro falando, Beatriz, que a justiça está do lado do certo. Está do lado da inocência e ela vai ser cobrada sim. Se Deus quiser. É aquilo, o tempo funciona da hora que ele tem que funcionar. Que tem que funcionar, é verdade. Bia, muito obrigada. Um beijo para você e para sua família. Beijo. A sua força é inspiradora. Obrigada. E esse trabalho que está rolando agora do Ivan, muito bonito. Parabéns para vocês. Obrigada. Beijo em todos. Muito obrigada, Beatriz. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Gente, tô emocionada. Foi muito bom. Nossa, eu tô muito emocionada mesmo, gente. Foi uma inspiração.